Bom dia, este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Ante o sarcasmo. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Lucas, capítulo 8, versículo 53. O episódio narrado por Lucas é repleto de ensinamentos. Os escribas e fariseus, com ironia, sorriram de Jesus ao ouvir as palavras que ele pronunciara a respeito da filha de Jairo. Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Que espécie de sabedoria era a deles comparada à do Cristo? O que os autorizava a escarnecer de quem já havia dado sobejos testemunhos de sua divina capacidade? Segundo a cronologia das anotações dos evangelistas, Jesus já havia curado o servo do centurião, acalmado o furor de uma tempestade, libertado o endemoniado gadareno. Assim, é possível que muitos venham a debochar do que tomemos a iniciativa de dizer ou do que nos proponhamos a realizar, sob os auspícios do ideal que nos move. Os que apenas e tão somente sabem desdenhar do esforço alheio são de todos os tempos. Os que nos espreitam a fim de ver se nós iremos fracassar são em muito maior número do que aqueles que nos observam torcendo pela nossa vitória. Habituemo-nos a sempre contar com opositores gratuitos aos nossos mais elevados propósitos, compreendendo que, não raro, é justamente o desafio que nos lançam o que nos leva ao esforço da autossuperação. Ignorando-lhes, no entanto, o sarcasmo e o desdém, como quem segue intimorato no cumprimento do dever, sem se preocupar um momento sequer em lhes rebater a gargalhada estentórica, o Cristo simplesmente ordena que a filha do chefe da sinagoga se levante. É que perante o irrefutável argumento de nossas atitudes que se positivam em benefício do próximo, todos os sofismas humanos se anulam e todo palavrório dito com a intenção de nos desacreditar soa sem qualquer lastro moral que possa referendá-lo. Esta leitura foi feita do livro O Jugo Leve, de Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Bem, nós vemos que Jesus operou a cura da filha de Jairo pelo poder magnético que dispunha. Ele sempre esteve envolto de fluidos reparadores e vivificantes. Sempre que tinha a oportunidade, ele os distribuía aos que necessitavam. Como em muitos casos, as combinações fluídicas, que ainda não nos foi permitido compreender a natureza de seus fluidos, de seus efeitos e suas propriedades de ação, nós só chegaremos a conhecê-las com a nossa evolução, com a nossa depuração moral. Os fluidos têm propriedades terapêuticas, que muitas vezes, parte deles, são encontrados em elementos da natureza, como em vegetais e minerais, além de estarem espalhados na atmosfera terrena, sem que nós, homens, suspeitemos de sua existência. Jesus os conhecia muito bem e em seu estado mais puro, e os ministrava em combinações através da sua vontade. Lançava sobre o enfermo esses fluidos e os curava. Assim eram que as curas se operavam. Assim que tocou a mulher, ela ficou livre da hemorragia que sofria. Todos tinham a filha de Jairo como morta, mas a sua morte era apenas aparente,
pois tratava-se de um caso de catalepsia profunda, onde há a suspensão de todos os sentidos e a cessação de todos os movimentos, havendo rigidez e aspectos cadavéricos, ausência de pulsação, de respiração e de calor, além da incompleta insensibilidade física. Tudo isso era apenas aparente, pois, embora fosse extremo o desprendimento do espírito que habitava aquele corpo, ele ainda estava ligado ao corpo pelo tênue cordão fluídico, o do perispírito, que nós homens ainda não conseguimos enxergar. Jesus, com a sua autoridade moral, chamou o espírito da suposta morta, ordenando-lhe que voltasse ao corpo. E a menina despertou. Esse despertar, para os da época, foi considerado um milagre ou uma ressurreição. Todos esses milagres operados por Jesus, muitos deles foram fenômenos naturais, regidos por leis naturais que nós ainda desconhecemos até os dias de hoje, mas que iremos sabê-lo através da nossa depuração moral e quando chegarmos a espíritos mais elevados. Que tenhamos todos um elevado dia cheio de amor no coração. Que assim seja, graças a Deus.